Eu, desde o momento quando eu comecei com a Leandro Viajes, já tava essa vibe da internet, né? E um dos colegas meus que trabalhava, ele falou: Leandro, olha, tá vindo a internet, vai ser mais complicado. Eu falei assim: não, ao contrário, a internet ela vai me beneficiar o meu trabalho. A empresa, né, da Leandro Viajes, ela vai entrar nessa vibe e a internet vai ser uma bênção para minha vida. O perfil do nosso cliente, sobretudo, e eu já falei isso em outros podcasts, é um perfil de uma pessoa consciente. Ele é consciente de que ele tem aquela condição, ele tem aquela necessidade e ele busca realmente ser bem atendido. Basicamente isso. Isso aí é um dos problemas que há em comprando viagens online. Claro, esse e muitos outros mais. Né? A pessoa que busca passagem por internet, ele busca o quê? Preço. Ele tá de olho o quê? No preço. Então o foco dele é o preço. Já viu aquele ditado, quem tem pressa come cru? Então o que acontece? Às vezes ele busca um voo que outro perrengue de 48 horas. E aí a pessoa que não está na sua sã consciência, ele acaba comprando uma passagem de 48 horas. Ou para um outro destino, como foi o caso daqueles europeus que queriam ir para a Copa do Mundo no Brasil e buscavam uma passagem para Salvador e foi parar em El Salvador. Hoje, novamente, temos uma presença ilustre. Uma das coisas que mais me traz alegria e felicidade nesse programa é trazer pessoas, convidados, que superaram a sua chegada aqui nesse país como imigrante. Começaram de baixo e foram crescendo, subindo o escalão até chegar no pico da vida, até chegar no alto da montanha, até chegar num lugar onde pode-se dizer privilegiado, entre aspas. E hoje nós temos uma dessas pessoas, que depois de muitos anos vivendo aqui, começou desde baixo, abriu uma empresa, abriu um negócio e hoje está desfrutando do suor do seu trabalho, que veio desde muito tempo. E hoje nós estamos com a presença de ninguém mais, ninguém menos que Leandro Viajes. Leandro, muito obrigado, cara, pela sua presença aqui. É um prazer ter você aqui. Já teve outras vezes, eu tenho certeza que virá outras quantas. Leandro, o motivo de eu chamar você aqui, cara, para essa conversa é o que eu acabei de falar. Cara, Leandro Viagens esse ano completa um ano mais. É isso aí? Justamente, Michel. Obrigado pelo convite mais uma vez, né? É um prazer, uma honra sempre estar aqui com vocês. Eu me sinto como em casa. Em relação ao ano que é Leandro Viagens, esse ano nós completamos 15 anos. Assim que de 20 anos que eu estou na Espanha, 15 anos só dedicando ao turismo, a essa área tão maravilhosa que é trazer experiências para as pessoas, experiências de vida, principalmente porque conhecer lugares novos é experiência de vida. E esse é um dos pilares da Leandro Viajes. Diga de passagem, experiência de vida, são quantos anos? De Leandro Viajes? 15 anos. 15 anos, ou seja, tu tem experiência, de sobra, né? Somos uma empresa jovem, estamos aprendendo muito jovem, ainda. Entre aspas, 15 anos já é um sênior, cara. 15 anos suponhamos que estamos ainda... Cada dia a gente aprende. Hoje em dia no mercado que a gente vive tão que oscila cada dia, né? Principalmente competitivo pra caramba, né? Muito competitivo, a gente só crescendo. Sobretudo a galera comprando muita viagem por internet. Claro. Eu, desde o momento quando eu comecei com a Leandro Viajes, já tava essa vibe da internet, né? E um dos colegas meus que trabalhava, ele falou: Leandro, olha, tá vindo a internet, vai ser mais complicado. Eu falei assim: não, ao contrário, a internet ela vai me beneficiar o meu trabalho. A empresa, né, da Leandro Viajes, ela vai entrar nessa vibe e a internet vai ser uma bênção para minha vida. E não algo pejorativo, e não alguma dificuldade. Então, assim, e eu desde o primeiro momento eu tomei isso como pilar. Então, sempre utilizei muito a internet, os vídeos, e graças a Deus nos tem dado muitos frutos. Hoje em dia tudo gira em torno disso, né? Tudo gira em torno da internet, dos Reels, Instagram. E isso aí é uma ferramenta muito, muito importante para isso. Mas também, ao mesmo tempo, o pessoal hoje em dia, sobretudo nós que moramos fora, tem muito costume de comprar viagens através da internet, em vez de ir em uma agência propriamente dita. Qual que é a diferença entre você comprar um bilhete de avião pela internet e comprar em uma agência de viagens? Então, eu costumo falar o seguinte, que hoje em dia, até num açougue você compra passagens aéreas, ok? A única diferença que há verdadeiramente é o trato,
não é verdade? Uma pessoa que tem a necessidade de ensino, vamos dar um exemplo bem que eu costumo falar assim, um McDonald's. É bom o McDonald's. Só que nem sempre as pessoas optam em ir por um McDonald's. Ele quer um serviço mais à la carta, uma coisa dentro de um padrão. Um exemplo, uma família que vai fazer uma lua de mel ou vai fazer uma viagem de família, ele não vai querer fazer uma inversão sem ele ter um autoconhecimento. Então, o que ele faz? Ele busca um profissional. Então, assim, existe um perfil de pessoas que eles gostam desse tipo de trato. E a gente não está falando, Michel, de uma pessoa rica ou de uma pessoa pobre, de uma pessoa equilibrada ou de uma pessoa que não tem tantos recursos. Não. O perfil do nosso cliente, sobretudo, e eu já falei isso em outros podcasts, é um perfil de uma pessoa consciente. Ele é consciente de que ele tem aquela condição, ele tem aquela necessidade e ele busca realmente ser bem atendido. Basicamente, a diferença entre quem compra por internet e aquele que não gosta de comprar por internet, basicamente é a necessidade da pessoa. Você se refere, no caso de, diga-se de passagem, eu já ouvi histórias assim e vi uma na minha família. Comprar passagem pela internet, chegar no aeroporto e não ter voo. Isso aí é um dos problemas que há em comprando viagens online, é isso, né? Claro, esse e muitos outros mais, né? E a gente pode citar aqui várias situações aqui mesmo na Europa envolvendo entre brasileiros e portugueses também, que é a língua portuguesa. Tem uma parte, né, que em espanhol que coloca o seu apelido, né? E um dos maiores perrengues que tem basicamente é isso, que o brasileiro sem conhecer, ele vai ali e coloca ali o nome da pessoa, João, Fernandinho, apelido Fernandinho, ou apelido Juju. Cara, e chega na hora, não pode embarcar, porque é outra pessoa, né? Então ele tem o... Cara, isso é algo muito importante. Frisa bem isso que você está falando, porque não sei se é muito normal, mas é muito comum no Brasil você escutar, meu nome é Joãozinho. E qual é o seu apelido, né? Cara, aí a pessoa fala, nisso. Meu apelido é, não sei, vamos supor assim, meu apelido é Bolinha. Aí a pessoa coloca lá, Pedro Lucas Bolinha. Então, quando ele chega na hora de embarcar, e isso acontece muito, principalmente aqui na Europa, não é só no Brasil, né? Quando a pessoa busca uma outra página de um outro idioma, no caso do espanhol, ele se equivoca, entendeu? Você já presenciou algo assim? Inúmeras. Caraca, inúmeras, e colegas de outras agências de viagens também, de outras tour operadoras. Infelizmente, não. Aí existem tarifas, e claro, as pessoas. Isso é onde eu falo para você, a necessidade da pessoa, o perfil da pessoa. A pessoa que busca passagem por internet, ele busca o quê? Preço. Ele está de olho o quê? No preço. Então o foco dele é o preço. Já viu aquele ditado, quem tem pressa come cru? Então o que acontece? Às vezes ele busca um voo que outro perrengue de 48 horas. E aí a pessoa que não está na sua sã consciência, ele acaba comprando uma passagem de 48 horas. Ou para um outro destino, como foi o caso daqueles europeus que queriam ir para a Copa do Mundo no Brasil e buscavam uma passagem para Salvador e foi parar em El Salvador. Nossa. E isso só descobriram que estava em outro país quando chegou em El Salvador. Disse, onde é o jogo da Copa? E assim, não, isso é no Brasil. Então, assim, siglas de aeroportos, nomes. Então, assim, né, são várias situações que se você não está com um profissional para te orientar, e são erros primários. Isso nós não estamos aqui para julgar ninguém e tal. São coisas realmente que passam em relação aos nomes equivocados, né? Em algumas tarifas específicas, que geralmente são as mais altas, elas sim você pode conseguir mudar. Ok? Mas a grande maioria não. Em algumas outras companhias aéreas mais flexíveis... Qual a diferença de valor para poder ter essa vantagem? Bastante. Se estamos falando em euros, em 100, 200, 300 euros a mais. Mas aí algo que é um benefício que, se chega na hora, você pode pegar outro voo, você pode remarcar, coisas desse Justamente, ok? Justamente. Isso no dia... São 100 euros que vale a pena. O que passa com esses perrengues assim, dos nomes, a pessoa, muitas vezes elas se dão contas antes dos voos. Elas se dão conta. Muitas vezes ele repassando a passagem dele, ele vê que ele se equivocou. Né? Principalmente em questão das quantidades de horas. A pessoa chega e fala, que hora que eu chego no meu destino? A pessoa, não, você vai ter uma conexão de 24 horas em tal país, em outro lugar você vai ter mais 24 horas, aí a pessoa, amém. Como que é isso? A pessoa fala assim, é a passagem que você comprou. Entendeu? Cara,
É verdade, eu estava vendo um voo pro Egito, chegava 2 dias depois, né? É que se você imaginar um voo de 14 mil quilômetros, um avião voa em média 900 quilômetros por hora, você tem que chegar em 12, 13, 14 horas. Ok? Se tem alguma conexão de 2, 3, 4 horas, a gente está falando de 23 horas, 24. Mas 24 horas. Em relação a isso, aos transbordos. Em relação aos transbordos. O voo que eu estava vendo vai para a Turquia, fica um dia inteiro, no outro dia sai e passa para um outro aeroporto Justamente. na África, fica ali umas 6, 7 horas, depois vai... Só claro, pra... a passagem é barata, cara. Um A passagem acho que custava 150 euros. Essa é a questão. E muitas pessoas ligam e perguntam, Leandro, e se uma passagem com mais conexões sai mais barato? É que muitas das vezes eu nem ofereço isso. Porque às vezes não é o perfil da pessoa, às vezes é uma pessoa já de idade, às vezes é uma criança, está viajando com uma criança. E eu, basicamente, como profissional, eu falo assim, não posso fazer isso por você. Por mais que a sua necessidade é essa, mas isso vai te prejudicar. Fora quando eles compram e tem 2 aeroportos no mesmo país, né? Tem troca de aeroportos. Nossa, é verdade. São inúmeros. Em Nova York mesmo tem troca de aeroportos e só de um aeroporto para o outro você vai pagar em média $150. Então, às vezes, é aquela economia que te gera um prejuízo enorme. Entendeu? Então, assim, se a gente ficar aqui, a gente vai citar várias situações que verdadeiramente, às vezes... E isso é um trabalho que eu faço. Porque quando uma pessoa entra em contato comigo, e eu citei para você em relação ao perfil, desde um jogador de futebol, até um empresário, até um trabalhador comum, um aposentado, ele quer ser orientado, ele quer se sentir cômodo. E hoje em dia, principalmente, a internet ela veio para dar uma liberdade para as pessoas. Mas nós identificamos muitíssimas situações negativas na internet. Então, se você não tiver o cuidado, a cautela de saber manejar essa ferramenta, você acaba prejudicando a sua vida. E durante muito tempo. E aqui eu queria estender essa pergunta, estender essa conversa ao seguinte. Nos dias atuais, nós nos cuidamos muito do nosso corpo. Bom, nós entre aspas, né? Porque eu não tanto. Mas o pessoal tá de moda cuidar muito do corpo, cuidar muito, né? Eu aprender inglês, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Agora a minha pergunta é, vale a pena nos dias atuais você investir em uma viagem? Investir em um benefício para você passar 2, 3, 4, 5 dias em um determinado lugar e deixar ali a parte do voo, da passagem, que esse é o seu trabalho, deixar ali uns 300, 400, 500 euros? Essa pergunta é muito importante e eu tenho observado nos últimos anos a quantidade de pessoas, e são muitos, europeus, latinos, a quantidade de pessoas que tomou essa consciência, porque na verdade uma viagem ela é uma inversão. Ela é uma inversão na sua vida, não é verdade? E muitas pessoas já têm esse tipo de conhecimento. A própria internet tem ajudado muito isso. Eu tive agora com uns clientes que eles estavam em dúvida em 3 destinos e desses 3 destinos, eu já tinha trabalhado com alguns, que é Maldivas, Zanzíbar e Maurícios. E aquilo gerou uma ilusão tão grande em mim, e essa família em si, que é uma família, eles falam assim, todos os anos nós decidimos fazer uma viagem em família, porque quando nós estamos viajando em família, principalmente com crianças, nós geramos recordos, nós geramos memórias, nós geramos valores, nós temos mais um tempo de qualidade. Isso seja com um casal, isso seja você viajando com os seus filhos. Eu, particularmente, eu viajo com os meus filhos 2, 3, 4, 5 vezes ao ano. E conheço pessoas que, claro, a prioridade deles é outra, eles preferem trocar de carro 3 vezes ao ano. E outras pessoas falam assim, não, prefiro ter tempo em família. E muitos desses novos clientes que a gente tem observado, eles não têm nem... Eles querem aquele destino, entendeu? E eles já chegam mais ou menos, que é incrível. Eles já falam assim, eu já sondei esse destino e eu sei que esse é o meu orçamento. Então eu preciso que você me ajude. E a gente só faz buscar uma data, outra data, diminuir uma conexão, um outro hotel, uma outra coisa, situação, o se é all inclusive, tudo. E verdadeiramente acaba encaixando no perfil da pessoa. E a pessoa, você vê realmente a expectativa. Sem contar que você vive 12 meses no ano. Se você não tem nenhum projeto, nada, você simplesmente está sobrevivendo.
Mas se que é o você que faz a grande que é a grande maioria. Mas quando você, isso você pode fazer uma prova. Quando você programa uma viagem, meu pastor ele costuma falar o seguinte, que quando há projetos, Deus envia provisão. Se não há projeto, não tem provisão. O que significa? Que quando você cria um projeto, quando você cria um plano de viagem, você fala, o meu sonho, eu vou casar e minha lua de mel vai ser em tal lugar. Você já tem um projeto. O que você faz? Você vai se organizando, você vai se preparando. Entendeu? Então, assim, é muito interessante. Então, assim, hoje em dia, sobretudo hoje em dia, com a internet, com todos os vídeos, as pessoas, eles tomaram essa consciência de que falam assim, cara, vou comer menos num restaurante para mim conhecer uma culinária diferente. Entrando nesse tema de comer menos no restaurante, quais são os maiores perrengues que você, nos 15 anos de Leandro Viagens, em toda essa trajetória que você teve, que você presenciou de pessoas tentando economizar nas suas viagens, acabando mal, dando ruim. Por economizar, por, sei lá, fazer um seguro, ou, sei lá, economizar, pô, em vez de ali, vou na agência de viagem, compro uma ali, eu compro por uma internet que sai 50 euros mais barato. Qual foi, assim, a maior experiência que você... Puta, os caras, tivesse pagado 50 euros mais, 100 euros mais, não teria passado. Existem várias. A própria questão da inadmissão, né? A inadmissão, que é uma palavra que muitas das pessoas não conhecem. Ele troca essa palavra inadmissão por deportação. São duas coisas diferentes. A inadmissão é quando você quer entrar em um país e você acaba voltando, porque você não cumpriu aqueles requisitos. E a deportação é você já vive naquele país, ou você já está naquele país, você cometeu algum delito, ou você está cometendo algum delito, você foi preso e foi deportado. Então são duas diferentes. Mas um dos maiores perrengues que a gente observa basicamente é isso. Entendeu? Eu não falo graças a Deus, mas eu observo muito assim o reconhecimento que os nossos amigos, nosso cliente, o público tem conosco, isso falando de vistos também, porque todas as vezes que a gente presencia isso, é que eles buscam a gente. Depois de passar esse tipo de perrengue, as pessoas acabam buscando a gente, porque sabe do nosso critério, sabe da nossa capacidade, sabe da nossa excelência em oferecer. Então, um deles é a questão da, vamos falar, deportação, inadmissão. As pessoas compram uma passagem super econômica para vir por um determinado lugar, não vou citar lugares aqui, porque também eu não quero ser injusto com nenhum país que tem uma imigração mais forte. Essa é a pergunta que eu te fazia. Gente, se existe imigração, se existe um controle ali, entendeu? Seja em Lisboa, seja no Porto, seja em Amsterdã, vai ter um controle. A única questão é que existem pessoas que eles não vêm preparados para esse tipo de imigração. É o típico de, não, eu ouvi falar que o fulano foi e não fez nada. Então, exemplo. Mas você se refere da galera que já mora fora ou o pessoal que vem do Brasil? Não, os que vêm. Os que vêm. Justamente, porque tem... E qual o conselho que você dá para essa galera que tá no Brasil, que quer vir, quer tentar uma vida nova na Europa, que é o nosso caso? Primeiro, quer tentar uma vida nova vá ao consulado, vá à embaixada do país que você pretende ir, se é Portugal, se é Espanha, e faça o seu visto. Ou de negócios, ou de estudante, ok? Porque a nossa área aqui, Michel, é turismo. Então, tudo que baseia-se dentro do turismo é responsabilidade minha. Então, como eu estava falando, a questão das inadmissões. Às vezes a pessoa compra uma passagem para entrar como turista em um país e ele comprou uma passagem sem a volta. E dá BO na hora de entrar na imigração. Sempre. Vem sem o que tem que vir. Hoje em dia, antigamente era 80, a média de 80 a 100 euros por dia. E geralmente, hoje em dia são 122 euros por dia. E o que acontece? A pessoa, por economizar, por desconhecimento, ele compra uma passagem para 3 meses, não faz seguro, tá bom? Não faz a reserva de hotel e não vem com dinheiro. Então você imagina, se a gente está falando de 122 euros por dia e a pessoa está apresentando uma passagem para ficar 3 meses em um país, o cara tem que ser rico. É muito dinheiro. Não é verdade? E claro, quando uma pessoa entra em contato conosco, ele já explica qual é o teor da viagem dele, explica, Leandro, a minha situação é essa, e nós como profissional orientamos ele a fazer realmente da maneira correta. Por mais que a gente vai sempre coincidir. E geralmente o brasileiro, ele é assim. Não, mas o fulano fez. Eu falei assim, olha, muitas das vezes nós só escutamos as coisas boas. Porque quando dá errado, ninguém fala. E nós que somos profissionais, nós identificamos muitas situações errôneas e a gente tem que fazer o quê? Aprender com aquela situação e
fechar aquele buraco, tá? Como diz aqui na Espanha, atar os cabos. Mitos sobre comprar viagens aéreas. Eu acho que isso é uma das coisas, mano, que mais se fala pra toda a galera que vai comprar viagem pela internet. Não, compra na terça-feira de noite. Compra na segunda, mano. Não, no final de semana não compra porque é muito caro. E aí, cara, qual que é essa treta? Existe, não existe? Realmente são mitos? Há verdades, não há verdades? Eu faço muitas stories sobre isso porque é mito em cima de mito. Primeiro que não existe você comprar uma passagem na sexta-feira 13, depois da meia-noite. A passagem amaldiçoada. Ou uma simpatia, né? E tal. Gente, a gente vê muito conteúdo disso e outro dia tava o CEO da Latam. Caraca, ele explicando realmente que não existe. E tem pessoas, às vezes influenciadores, que não, eu vou te ensinar e tal. Não existe, porque cada companhia aérea se rege por uma forma de trabalho. Entendeu? Igual um exemplo, dentro do que é da Espanha. E isso eu falo sempre para os meus clientes, dentro do que é da Espanha, um exemplo, uma coisa que eu notei e entendo, ok? Um exemplo, dentro do que é o sistema de trabalho da Espanha, eu começo a trabalhar pela manhã, bem cedinho, ok? E quando já chega o final da tarde, horário da Espanha, ok? Eu já vejo que as tarifas já sofreram muita oscilação. Por quê? Porque à medida que vai atualizando os outros horários, ou à medida que, vamos supor assim, à medida que as pessoas vão acordando, eles vão comprando as passagens. Uhum. E aquelas tarifas que vão sobrando são as mais caras. É com um exemplo como você vai na feira. Você fala, eu quero ir na feira para tomar um caldo de cana e um pastel. Oferta e demanda dentro de um voo também, então isso não é um mito. É igual. Não, e outra coisa, existe um algoritmo. Eu tenho um amigo meu que é controlador a ele fala assim, Leandro, o algoritmo, ele entende tudo. Quando você busca, muitas das vezes, 2 vezes um mesmo destino, às vezes te vem um preço, às vezes aquele preço já vem mais alto. Passa comigo também no meu sistema. O algoritmo, as companhias aéreas, eles entendem isso também. O que a gente fala na Espanha, que o que se vende não se regala. O que significa? A pessoa quer buscar uma promoção num 20 de dezembro. Então, assim, hoje em dia, uma das datas mais caras que existe é o dezembro. E por quê? Porque envolve o quê? Família. Ou seja, derrubamos o segundo mito, então. Passagens aéreas caras em determinadas datas. Isso também é verdade. Não existe. Não existe, Ou entendeu? seja, não existe. A demanda é grande. Então, acontece, se a demanda é grande e a oferta é pouco, o preço vai ser muito maior. Então, ok? Aí você fala, tá, aí as pessoas falam, tudo bem, Leandro, e tal, eu sei que tal, então se eu não. As pessoas. De madrugada. Depende, porque às vezes é madrugada na Espanha, mas em um outro país que você tá indo não é madrugada ainda. Então, e aqui agora me entra uma outra pergunta. Aplicar VPN na compra não deixa. Não neutraliza isso? Mas quantas pessoas você conhece que tem VPN no celular? Mas é uma opção que a pessoa pode fazer. E se faz, ajuda? Em alguns casos eu já observei que sim, ok? Porque existem tarifas regionais, tarifas étnicas, tarifas nacionais, que significa que o mercado protege aquele... e às vezes é um país que ele tem uma condição financeira, aquela população tem uma condição financeira menor. Então, um exemplo, um Vietnã, você não vai comprar uma passagem, entendeu? Geralmente na Ásia, o que a gente tem observado, que quando você compra uma passagem com um sistema europeu, sai um pouquinho mais caro. E já lá comprando, uma vez que você está lá, e claro, às vezes tem a questão, você tem que colocar uma residência lá, um documento lá, geralmente uma pessoa local. Mas isso daí são raras as exceções. Por quê? Porque um exemplo, eu fiz um pacote super legal para uma cliente, um exemplo na Tailândia. Um voo de uma ponta da Tailândia na outra custa, em média, 50, 60 euros. O que você vai economizar aqui? Você está entendendo? Então, assim, você está descobrindo um santo para cobrir outro. Uma pessoa que vai viajar, isso eu sempre foco, entendeu? Ele tem que ir preparado a viajar. Não é aquela pessoa que levanta pela manhã, fala, vou fazer um Cooper e sai descalço correndo como Forrest Gump. Você tá entendendo? Então, assim, essa questão das VPMs, sim, mas é onde eu falo para você. O próprio algoritmo, muitas das vezes, as próprias companhias aéreas, eles fazem um certo filtro e isso não vai chegar para a grande massa. Agora, claro, um assessor de viagens para te orientar, ele vai te ajudar nisso. Ele vai quebrar esses mitos, ele vai quebrar esses paradigmas, entendeu? E vai te ajudar. Então, assim, a questão da VPM, 50-50, 50-50.
Beleza. Eu noto muito, Leandro, que a galera que vem, os brasileiros, né? Eu me refiro ao brasileiro, que é a nossa praia, onde a gente está. Os brasileiros vêm muito para a Espanha trabalhar, né? No caso, Espanha, Portugal, tem bastante. Estamos tudo meio que junto e misturado. Eles vêm muito para trabalhar, cara. E tá bom, é legal, é necessário, os caras vêm, montam o pé de meia. Só que eu também vejo, cara, que eles passam anos e anos e anos trabalhando e não se dá o luxo, cara, muitas vezes de conhecer um país do lado que para uma pessoa sozinha pode sair 500 euros, uma viagem de 3, 4 dias, cara, show, top. Sobretudo aqui em Barcelona, né, cara? Eu vejo muito que a galera faz isso, cara. Qual que é a diferença? E aqui vem minha pergunta, assim, mais pra você que tá todo dia mexendo com isso, né? É a tua área. O pessoal, os brasileiros, eles nos últimos anos, eu pelo menos noto, que eles estão mudando um pouco esse conceito. Você sente essa mesma vibe também? O pessoal tá começando a perceber que o mundo não é só esse quadradinho? Claro, claro que sim. É aquela frase que a gente sempre gosta de falar, quem prioriza, realiza. Então, muitas vezes a pessoa, antigamente, a pessoa estava priorizando viver fora do país para comprar uma casa, para comprar um carro, para comprar isso, para manter aquilo. E ele se dá conta que hoje em dia a gente vive vive dias tão curtos, né, numa dinâmica tão rápida, que se você não se dá conta, você está malgastando o seu tempo aqui. Você está perdendo a sua oportunidade de viver. Ok? E eu tenho clientes, sobretudo, 80% dos nossos clientes são brasileiros ou de outras nacionalidades. E muitos clientes, através das nossas próprias redes sociais, eles veem que a gente está em Paris um dia, está na Suíça outro dia, está em Portugal em um outro fim de semana. Enfim, e as pessoas se motivam. Porque, na verdade, hoje em dia viajar é uma experiência. Você vende, você traz para a pessoa, você entrega para a pessoa uma experiência. Ele gera uma expectativa quando ele visualiza e ele fala assim, eu quero estar aí. Não é verdade? Eu quero participar disso. Eu passei toda a minha vida e não desfrutei. Não é verdade? Então, acaba que aquela pergunta que você falou assim, vale a pena viajar? Cara, depende do ponto de vista de cada um. As pessoas, eles estão verdadeiramente dispostas a isso, a ver um lugar diferente. Uma vez um colega meu, Júnior, eu estava em um determinado país, agora eu não lembro se era Arábia Saudita, não sei. Ele foi e me mandou um áudio no WhatsApp, ele fala assim, nego, me conta como é o ar, como são as pessoas, a brisa do vento, como é o cheiro das comidas, como que é o chão, como que... experiências. E aí eu entendi o profundo daquilo. A pessoa não quer saber quanto custa. Muitas das vezes ele não quer saber quanto custa. Ele quer saber assim, vale a pena eu fazer essa inversão de estar aí? Eu quero ter uma experiência diferente, eu quero ver uma coisa diferente, né? É igual aquela experiência que os astronautas têm quando eles saem para fora da estratosfera, né? Ele olha o nosso planeta assim, tudo aquilo ali, né? A aurora boreal, ele vê ali aquelas partes do Oceano Pacífico, lindo e tal, e eles se comovem por dentro. Porque eles falam assim, cara, o meu país, meu mundo, né? Meu mundo, ele é tão lindo, ele é tão maravilhoso, mas ao mesmo tempo ele é tão frágil. Eu tenho que cuidar dele. E quando você faz essas viagens, você começa a adquirir conhecimento, vivência, vida. Um exemplo. Abre a mente, né? Abre a mente. Até porque tem um vídeo que eu vi, cara, e é muito real, muito real. Tipo, um vídeo do Brasil, assim, sabe? De um lugar bem precário, bem... pessoal escutando funk, aquelas baixarias meio que de sempre, sabe? E daí, um pouco depois, assim, mano, uma frase que dizia a diferença, você só nota a diferença do lugar quando você troca o ambiente. Daí aparece, tipo assim, um país de primeiro mundo, Suíça, sabe? Aquele lugar assim, tranquilo, aqueles relax. E tudo isso, cara, é uma experiência brutal na mente humana. Parece muito extremo o que eu tô falando, mas é que para as pessoas que viajaram, e por isso que eu particularmente recomendo as pessoas sair um pouco da caixinha de vez em quando. Porque quando você sai desse quadrado, não é isso? Você é uma experiência mental. Não, sim, tem até eu tenho uma frase de um poeta, um escritor, eu não lembro bem, mas eu me identifiquei muito nisso, porque ele fala assim que quando a pessoa que viaja, que conhece outras culturas, ele é um autodidata, ele está se formando, né? E eu não tive a possibilidade de terminar o meu curso
que eu comecei de universidade, um master que eu comecei também, eu não consegui terminar por questões de trabalho, mas graças a Deus, Deus me deu essa condição, essa bênção de viajar, de conhecer outras culturas, de ver um pôr do sol num lugar diferente, de deitar em uma cama de um hotel assim, ao qual eu fosse... Uma vez eu tive uma viagem em Portugal que eu até hoje eu sonho com um colchão que eu dormia. Eu vou tirar uma foto desse colchão e vou ver se tem lá na Espanha. Porque são experiências que você tem e você quer levar para o resto da sua vida. Recentemente a gente foi para Maldivas, era para ir para o mês de março, aí teve aquele conflito no Oriente Médio, né? A diferença, né? Aí a companhia aérea falou assim, o que você quer fazer? Eu falei, não, eu quero continuar viajando. Ele falou, então remarca. Então eu fui, remarquei para uma outra data, mais ou menos expectativa, eu consegui remarcar com o hotel, entendeu? E a gente foi, e quem decidiu o destino da viagem? O meu filho Levi, de 4 anos. Porque ele amanheceu um dia e falava, papai, eu quero viajar, avião, barco. Avião, barco, porque ele tem um dicionário bem curto, uma criança de 4 anos, e ele falava, papai, barco, avião, barco, avião, barco. E aí eu falei com a minha esposa, avião, barco? Ela falou, sim, Maldivas. Porque a gente pousa em um avião e corre em um barco de mais ou menos 45 minutos. E essa criança, ele levantava pela manhã e pela tarde, manhã e pela tarde, manhã, tarde, noite, manhã, tarde. E eu falei, nós vamos ter que ir em Maldivas esse ano. Não estava no meu cronograma, não estava na minha agenda, mas a gente vai fazer, porque eu não sei se é um sinal do Senhor para nossas vidas. Na verdade, então nós voltaremos. E enquanto eu basicamente propus isso no meu coração, fiz realmente o meu esforço, né? E nós fomos e foi maravilhoso. Mano, foi maravilhoso. E foi o meu filho que decidiu. Eu tenho uma pergunta bastante profunda pra você fazer agora. Você não quer me adotar não como filho, não, velho? Você já tá um pouco barbudo. Você vai usar meu Presto Barba. Cara, você entrou em um tema bastante interessante e que eu quero muito frisar. Aliás, perguntar uma dúvida que me vem agora. Em quantos países você já esteve? Mais de 15. 10%. A minha filha tem um aplicativo que ela baixou aqui pra mim e ela fala, papai, a gente vai muito nos mesmos lugares. Mas eu volto, os lugares que eu sou bem recebido, os lugares que eu acho bonito, eu volto. Só Maldivas eu já fui 6 vezes. Parece assim uma brincadeira, mas dessa forma também eu reafirmo aos meus clientes que vale a pena fazer, né? E que são destinos que são aceitáveis, né? Esse aplicativo chama esse daqui, ele chama BEEN. BEEN. B-E-E-N. Então é um aplicativo, minha filha descobriu, e aí você marca os países que você já visitou. E todos esses aí são o que você já esteve? Sim, Rússia, lindo, maravilhoso. Que parte da Rússia você esteve? São Petersburgo. São Petersburgo. É lindo, verdadeiramente uma Veneza lá naquele lugar. São Petersburgo é a parte cultural da Rússia, não é não? Sim, viu? Então aqui fala aqui, ó. Total, 20 de 195. Nossa. 10% do mundo. Assim que... Caraca. Eu não conheço nada. Não, nada, não. Eu sei que conheço, né? Eu não conheço nada. Mas verdadeiramente, é aí onde eu falei para minha filha, se todas as vezes que nós repetimos o mesmo país, nós tivéssemos ido em outro lugar, a gente tinha conhecido muita coisa. Mas eu sou feliz com esses 10%. Desses 10%, os que você... Não recomendar, mas tipo assim, qual deles assim foi o que você não voltaria? Você foi uma vez assim, não, legal, já conheci. Todos os países, não voltaria. Todos os países que eu vou, eu pensei muito nessa resposta agora, porque todos os países que eu fui bem recebido. Porque quando você viaja, ou você viaja pela experiência de conhecer aquele país, as praias, o lugar, o parque, a gente quer ir na Disney, né? E eu falo, tem a Euro Disney aqui, ok. Ou você vai realmente pelas pessoas, a maioria das vezes pelas pessoas, no caso nós somos brasileiros, a gente sempre vai no Brasil, eu vou no Brasil 2, 3 vezes ao ano, por causa da minha família, dos meus amigos, das minhas origens, e é uma coisa que eu sempre reafirmo aos meus clientes, visitem e dê flores enquanto se pode sentir o perfume delas, porque depois, vocês já sabem, não serve para nada, né? Então assim, existe um país, se fosse por turismo eu não voltaria,
porque é um país ainda que está iniciando esse processo de turismo e não tem tanta coisa para oferecer, ao menos no meu ponto de vista. Entrou curiosidade. Okay? Ao menos no meu ponto de vista. Mas, respondendo a pergunta, eu não voltaria a turismo, mas eu voltaria sim, porque existem vínculos lá, tá bom? Que é o meu grande amigo Abimael, chefe Giuseppe, ok? E o pessoal do Zenit, o Malcolm, que jogou aqui no Barcelona. Eu até mesmo tive a oportunidade de conhecer a Rússia, foi através deles, e eles estão lá na Arábia Saudita. Então o país seria a Arábia Saudita. Se eu não tivesse esses vínculos lá, eu não voltaria, entendeu? Porque não, é um lugar assim que ainda está em processo, né? De receber turismo, e justamente, que os Emirados Árabes Unidos ali tem, então tem Dubai, Abu Dhabi. Então você vai ali, existe uma estrutura muito grande preparada para um perfil específico de pessoas. A Arábia Saudita está caminhando, ok? A Arábia Saudita, então, eles estão fazendo uma grande inversão. Então, assim, voltaria, claro que eu voltaria. Até mesmo eu tenho programado voltar lá para visitar os meus grandes amigos. Mas a turismo não. Ô, Leandro, eu posso fazer... Sim. Posso fazer uma pergunta para você aí? Já Claro. que nós estamos falando aí de viagem com a família, quanto mais ou menos custa fazer uma viagem para uma família de 4 pessoas, né? 2 adultos, 2 crianças. E aonde você indicaria, porque você falou muito de preço, né? Que o brasileiro procura muito preço. Então, qualidade e preço, como é que tá isso aí? Boa pergunta. Depende de onde você sai e para onde você vai. Se você tá... eu vou Se você tá na Europa... Sair de Barcelona. Se você tá na Europa, eu tenho um influenciador que eu gosto muito dele. Ele morava no Pernambuco, no Brasil, e decidiu vir morar na Europa, basicamente em Portugal, porque as conexões são muito rápidas dentro da Europa e os preços são bem acessíveis e a moeda é forte, ok? Então, assim, é um hub muito bom a Europa. Do que você tá lá no Brasil e às vezes pode ver que a maioria dos brasileiros eles visitam o quê? Brasil ou Sul América. Pô, mas é verdade, foi uma pergunta interessante aí do Mr. M. Véi, Entendeu? pra 4 pessoas, assim, tipo, uma família que tá aqui em Barcelona e quer conhecer, fazer algo diferente. Um lugar assim, viável, bonito, familiar. É assim, ô Leandro, não é pra mim não, é pra um amigo meu, tá? Não é pra mim não sou eu não fui eu. Então, tem lugares que é barato chegar e caro estar, como Estados Unidos. Mas as pessoas não abrem mão, eles querem visitar os Estados Unidos. E logo a gente vai falar sobre os Estados Unidos. Tem que trocar a capa do Batman. Beleza? Então, assim... Ou um fim de semana na Europa, que você pode fazer um fim de semana. Então, tudo influencia a quantidade de dias, o perfil da pessoa. Isso é como se você fosse preparar uma comida para alguém. Ok? A pessoa vai chegar na sua casa e você... Quantas pessoas são? O que você come? Só salada, carne? Você gosta de um churrasco? Então é bem que... Mas assim... O sul da Itália, mano. Amalfi. É caro aí, hein? Mas é lindo, hein, velho? Lindo, maravilhoso. A Grécia também é maravilhoso. Também influencia muito a questão da data que você viaja. Se você viaja em alta temporada, se você viaja... Vamos fazer o seguinte... Já foi, Mr. M? Vamos fazer o seguinte... Não, eu não respondi a ele ainda. Não, assim, eu quero que vá direto no ponto. A gente já sabe que tem todas esses porém. Mas se a gente for falar assim, Douglas, uma viagem aí legal aí com a família 4 aí pra gastar 1.000 euros, vai aqui em Bremen. Mano, 1.000 euros? Você tá com um cliente gatilhado, velho. 1.000 euros? 4 pessoas? 1.000 euros? Vai que compra, né? Você quase saiu da Espanha. Não, é importante a gente ser consciente que... Mas veja bem, é uma pergunta massa, porque 1.000 euros é o que mais ou menos uma família de 4 pessoas tá disposta a gastar. Olha, vamos ser bem inclusivo, ok? Vamos ser bem inclusivo. Eu vou responder a pergunta dele da seguinte forma. Um casal ou 2 amigos, ok? Eles fazem um roteiro, um fim de semana na Europa com 600 euros os dois, ok? 2 amigos ou 2 amigas, ou um pai e uma filha, ele vai para Londres, ele vai para França, ele vai para Alemanha, qualquer parte dentro da Europa, ok? Uns 600 euros. Saem numa sexta-feira, voltando um domingo. 2 pessoas, ok? Isso, passagem, hotel e aí uns gastos complementares. Aí, claro, aí depende de cada um, porque tem gente que só gosta de andar ali na Champs-Élysées de loja em loja. É Louis Vuitton, é Gucci. Então esses aí eles não preocupam muito com questão de preço. Tá bom, Mr. M? Agora a gente vai para uma família...
tá bom? Não um casal, mas uma família de 2 filhos, né? Um casal, 2 filhos. Eles querem ir na Europa, um exemplo, na Disney Paris, um fim de semana, tá bom? Pode ser um fim de semana ou você quer mais dias, Mr. M? Não, um fim de semana. Um fim de semana, então tá. Então, mais ou menos uns 2.000 euros, ok? Hotel, hospedagem e tal, um fim de semana na Disney, uns 2.000 euros. Disneyland Paris. Disneyland Paris. Tá bom? Então, se não é qualquer coisa. Leandro, eu não quero ir para esse destino com minha família, eu quero ir para Veneza. Maravilha. Você vai gastar um fim de semana, uma média de 1.000 euros, mais 1.000 euros com as passagens e te sobra uma coisinha mais. Então, vamos lá, uns 1.500, 1.600 euros. Beleza? Leandro, um fim de semana não me satisfaz, eu quero mínimo 10 dias, ok? Então vamos lá, eu fiz um pacote para uma família, agora em alta, estamos falando de alta, vamos falar de alta temporada agora. Maurícios, uma média de 9.000 euros. Um casal, mais 2 filhos. Hotéis, meia pensão, mas voos, é uma experiência também que a segura. pessoa não esquece na vida, né, Maurícios? Nós não estamos falando de Josézinho, nem de Mariazinho, estamos falando de Maurícios, ok? Zanzíbar, também mais ou menos isso. Zanzíbar onde é que é? Tanzânia. Tanzânia. África, costa da África. Mas é para fazer esse turismo de ver a savana? Como que é o nome? Não. Tanzânia é savana, mas Zanzíbar está ali em frente a Madagascar. É no Oceano Índico. Sim. Ok? Esse é um destino muito em ascensão e é muito bonito. Mas eu me refiro ali, o que eles vão ver? As savanas africanas? Não, isso é interior. Savanas é interior. E falando de safari, é uma média de 4 uma média de 4 a 5 mil euros por pessoa para você visitar uma savana. Isso já é uma experiência mesmo. Você tá ali, você vê o leão matando tudo incluído. O leão não vai comer cavalo na savana, porque não tem cavalo na savana, mas cavalo com zebra, com a zebra, tá, cavalo com zebra. Ok, isso já são bem mais caros, como agora está muito destino à aurora boreal, já sobe bastante. Caraca, tem destinos. Uma aurora boreal é uma média de 2.500 por pessoa. Mas também é uma experiência brutal. Você vai. Vê o céu todo verde. Não, vermelho, mas é interessante porque lá chama as pessoas. A gente tem que observar. Você já viu isso? Chama, esse ano, agora em dezembro, eu quero ir. Chama Caça da Aurora Boreal. Então você imagina, você não vai chegar lá e. Depende do dia, depende do dia, depende se vai acontecer. É como se você vai. Chama Caça da Aurora Boreal. Né? Vamos lá que ela tá lá. Não. Então a gente tem que ver isso aí, tá ok? Eu tenho uma amiga que vive na Suécia e já nos convidou. Então, assim, muitos lugares onde eu vou também, eu tenho sempre um anfitrião para me ajudar, para me auxiliar. Então, assim, ela se dispôs para a gente ir lá para conhecer. Então, assim, e minha filha tem vontade de ver a Aurora Boreal. Então, assim, um destino muito bonito. Tem destinos que estão em ascensão, que estão de moda, né? Eu costumo falar o seguinte, que hoje em dia as redes sociais, eles ajudam muita coisa e às vezes prejudicam outras. Um exemplo mesmo, Fernando de Noronha, Jericoacoara, Lençóis Maranhenses, esses lugares eles sobem bastante o preço para inibir aquele turismo em massa. Que muitas vezes é um turismo que não vai... É só no Brasil que acontece isso, né? Eu nunca vi nos países europeus o pessoal subir o preço das coisas para inibir o turismo. Mas porque isso já vai... mas isso já vai questão de consciência. Entendeu? Mas não, a gente não fala de brasileiro. Um exemplo, por que na savana é caro? Mas sempre foi e provavelmente sempre será. Só que você falando porque é custoso, é a logística, toda a estrutura. Quando você vai fazer um safari, você não chega lá, tem um hotel montado, tem as tendas, tem toda uma estrutura. É o segurança que vai com um rifle, depois se aparece o leão à noite. Pode querer comer os cavalos com livro, né? Os cavalos ou os turistas. Tá ok? Mas respondendo a pergunta do Mr. M, então assim, Maldivas, uma semana, uma temporada boa, porque Maldivas sempre é temporada boa, você vai gastar em média aí umas 5, 6 mil euros, uma família. Eu vou continuar visitando a minha sogra a cada 2 anos. A sua sogra mora onde? Madagascar? Nova Zelândia. Mas tudo é uma questão de prioridades. Tudo é uma questão de prioridade. Tem pessoas que realmente ele prioriza voltar às suas origens, à sua terra, cada ano, e é louvável. E não tem nenhuma diferença nisso. Tá bom? Beleza. A gente vai dar uma pequena pausa. Coffee break.
pro Leandro trocar o manto A sagrado. capa do Batman. Bom, vai ser. Tá bom, vai lá, vamos ver o que você vai aparecer aqui, bora lá.